Cumprimento a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Pela graça de Deus, eu estou aqui mais uma vez, né, irmãos, trazendo uma palavra aqui de meditação para a edificação da igreja. Amém, irmãos? E essa palavra, irmãos, que eu quero trazer aqui, ela se encontra no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 6. É uma palavra que o Senhor me deu aqui nessa manhã na igreja e que o Senhor tem falado grandiosamente no meu coração. E eu creio que o Senhor vai falar também no coração de cada pessoa, né, irmãos? A Bíblia diz assim que o meu povo ele perece porque não examina as minhas escrituras, né, irmãos? E na palavra do Senhor tem tudo aquilo que nós necessitamos em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida tem a resposta através da palavra do Senhor. Basta apenas nós orarmos a Deus e pedir que o Senhor venha nos dar o discernimento e nos revelar aquelas coisas que se encontram ocultas na igreja. Porque a Bíblia diz assim, que através do espírito de homem que há em nós, nós entendemos as coisas de homem. Mas através do Espírito Santo que há em nós, nós entendemos as coisas espirituais. Então, irmãos, aqui no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 6, fala assim, irmãos: com que me apresentarei diante do Senhor e adorarei ao Deus Altíssimo? Interrogação. Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 rios de azeite? Darei o meu primogênito por minha transgressão, o fruto de minhas entranhas pelo pecado de minha alma? Ó homem, aqui é o Senhor falando, né, irmãos? Através do profeta Miqueias. Ó homem, Deus te declarou o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Vamos voltar aqui no versículo 8, amém, igreja? Ó homem, Deus te declarou o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Glória a Deus, aleluia, igreja. Bom, irmãos, assim como o Senhor levantou Isaías, levantava Jeremias, Ezequiel, para pregar ali contra o pecado do povo de Israel, do povo de Jerusalém, o Senhor ali também levantou Miqueias, igreja. E aqui no capítulo 6, a palavra do Senhor vai falar assim, que o Senhor, ele vem exortar o povo ali de Jerusalém ali, porque o povo ele estava dividido na igreja. O povo ali ele se encontrava dividido. O povo ali, irmãos, eles estavam divididos ali entre Deus e ídolos na igreja. O Senhor, no capítulo 6, o Senhor começa a falar assim, olha, lembra-te de quando eu te tirei do Egito? Lembra-te, aqui fala, irmãos, no versículo 4, porque eu te fiz subir da terra do Egito e da casa de servidão te remi, e pus diante de ti Moisés e Arão e Miriam, povo meu. Lembra-te agora da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Irmãos, o Senhor está falando aqui que o Senhor ele sempre estava ali livrando o povo de Israel ali dos seus adversários. O Senhor está falando aqui que quando o povo de Israel ele estava lá sendo cativo lá no Egito, o povo de Israel estava sendo escravizado, humilhado. Quando o povo de Israel clamava a Deus, o Senhor estava ali, o Senhor enviou ali Moisés ali para direcionar aquele povo ali pelo Egito, diante ali o Egito na igreja. Então, irmãos, o Senhor ali mostra que o Senhor sempre estava ali presente na vida do povo de Israel. O Senhor mostra que através dessa palavra que o Senhor sempre estava livrando ele da garra dos seus adversários. Mas mesmo apesar do Senhor prover o alimento, apesar do Senhor estar ali sempre mostrando apoio para o povo de Israel, o povo ainda virava as costas para ele. Irmãos, a Bíblia diz assim, então, igreja, que o Senhor ele começa a falar com o povo de Israel. Aqui, com que me apresentarei diante do Senhor e adorarei ao Deus Altíssimo. É como se o povo de Israel, igreja, estivesse ali perguntando ao Senhor essas coisas. E nisso o Senhor fala, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 rios de azeite. Darei o meu primogênito por minha transgressão, o fruto de minhas entranhas pelo pecado de minha alma. Então, irmãos, é como se o povo de Israel estivesse fazendo perguntas para Deus.
É como o povo de Israel estivesse perguntando como que eles iriam adorar a Deus. Se nós formos meditar aqui nessa palavra, igreja, a gente vê que está sempre citando coisas terrenas. Está citando aqui bezerros. Está citando aqui azeite, coisas terrenas. Coisas que têm valor. Mas só a igreja que o Senhor vem nos mostrar que nessa palavra que o Senhor ele não está preocupado, igreja. Ele está preocupado com você oferecer bens terrenos para ele, não. A maior preocupação com o Senhor conosco, irmãos, é que nós íamos oferecer, aqui fala, ó homem, Deus te declarou o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Deus ele não está querendo, irmãos, que você venha da sua casa, more na rua e dê seu dinheiro todo para a igreja, não. O Senhor não está querendo isso. O Senhor ele não está querendo de nós, irmãos, que nós íamos oferecer vários animais para ele, não. Porque outrora, as pessoas, elas matavam, sacrificavam ali animais e ofereciam sacrifício a Deus no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento o Senhor já nos fala diferente. No Novo Testamento o Senhor fala assim, para nós nos oferecermos como um sacrifício santo a Deus. Nós temos que nos oferecer como um sacrifício vivo a Deus. Então, igreja, porque nós vemos, irmãos, tem pessoas que estão fazendo sacrifício de tolo na igreja. Tem pessoas, irmãos, que eu já vi vários casos de pessoas que pegam aquilo que tem e vendem, e vendem ali, igreja, e dá lá a oferta na casa do Senhor. E as pessoas muitas vezes estão com a sua vida destruída. As pessoas estão com a sua vida destruída, irmãos. E o Senhor, às vezes, até mesmo honra, porque a pessoa foi da fé da pessoa. Mas o Senhor está nos mostrando através dessa palavra que o Senhor, o sacrifício que Deus quer de nós, irmãos, é que nós venhamos praticar a justiça. É que nós venhamos obedecer a sua palavra. É que nós venhamos, irmãos, abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. Como a palavra do Senhor fala, que chega um jovem rico, irmãos, até Jesus ali, e pergunta, irmãos, o que ele poderia fazer para herdar o reino dos céus. E o Senhor ali fala assim, que ele tinha que obedecer os mandamentos de Deus. E ali o Senhor começa a citar os mandamentos, não matarás, não levanta. E o Senhor começa a citar os mandamentos ali, igreja. E aquele jovem rico vai e fala assim, olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Então o Senhor fala assim, olha, então pega tudo que tu tem e vendes e repartas ao pobre. Ou seja, o Senhor quer nos mostrar, irmãos, que o Senhor ele não está preocupado com as coisas terrenas aqui, não. O Senhor não está querendo que você oferte a Ele, irmãos, as coisas terrenas, não. O Senhor quer que você oferte a sua vida a Ele. O Senhor quer que eu oferte a minha vida a Ele. Porque o Senhor não precisa de nada aqui terreno, não, igreja. Eu não estou falando assim, então não preciso devolver o dízimo para a casa do Senhor, não. O dízimo é a Bíblia, igreja. A Bíblia diz assim, que nós temos que dizimar na casa do Senhor para que não falte mantimento. Então, irmãos, o que o Senhor queria falar com o povo de Israel aqui é que o Senhor queria um conserto da parte de Israel. O Senhor usa o profeta Miqueias aqui para dizer que o Senhor quer que o povo de Israel se conserte. Que o povo de Israel coloque a sua casa em ordem. Porque o povo ele estava indeciso. O povo ele estava cochichando em dois pensamentos. Uma hora eles adoravam a Deus. Outra hora eles estavam adorando os ídolos. Irmãos, como que essa palavra tem a ver conosco? Tem sim, igreja. Muitas vezes, irmãos, nós estamos adorando a Deus, nós estamos cochichando em dois pensamentos, nós estamos divididos em dois pensamentos. Quando está tudo bem, a gente está adorando a Deus. Quando vem as lutas, igreja, muitas vezes, ao invés de nós nos prostrarmos mais diante da presença de Deus, não. Nós começamos a olhar para trás. Nós começamos a olhar para trás como se no mundo fosse melhor, como se no mundo tivesse melhor. A Bíblia diz, irmãos, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, igreja, se o Senhor nos fala isso, é porque no mundo não estava bom. O povo está dividido no mundo, e um pé no mundo, um pé na igreja. Uma hora serve a Deus, uma hora está servindo a Satanás. E o Senhor não quer que o povo fique assim. A vontade do Senhor não é que o povo de Israel estivesse daquela maneira. O Senhor mostrava a todo momento que o Senhor era com eles. Mas mesmo assim o povo ainda virava as costas para Deus. Mas mesmo assim o Senhor provia tudo. O povo sentia fome, o Senhor provia o alimento. O povo sentia sede e o Senhor provia a água lá. O Senhor, irmão, mostrou a todo momento que o Senhor era com o povo de Israel.
E muitas vezes, igreja, o Senhor está mostrando nos mínimos sinais a todo instante que o Senhor é conosco, que o Senhor é conosco, que o Senhor está no barco conosco. E muitas vezes nós queremos olhar para trás. Muitas vezes nós queremos desistir. O Senhor, igreja, Ele está falando aqui nessa manhã para a gente não desistir, para a gente não parar, para a gente permanecer na posição que o Senhor nos colocou. A gente meditar nessa palavra, a gente vê, igreja, que o Senhor sempre levantava os profetas para pregar, para confrontar o pecado do homem. E hoje, igreja, nós vemos no nosso meio que tá raro a gente encontrar pessoas que confrontam o pecado. Tá raro nós encontrarmos pessoas, irmãos, servos do Senhor, filhos do Senhor, igreja que ali confronta o pecado, que prega contra o pecado, que pregue contra a idolatria. Não apenas a idolatria, igreja, apenas de estátuas, não. O povo pensa assim que idolatrar algo é apenas nós pegarmos uma imagem assim e começarmos a oferecer culto a ela, a adorar ali, nos prostrarmos a ela, e não é assim. Idolatria, irmãos, tem vários tipos de idolatria. Quantas pessoas hoje idolatram o pregador? Quantas pessoas hoje estão idolatrando o homem, estão deixando de olhar para o Criador, estão olhando para a criatura? Quantas pessoas hoje chegam na casa do Senhor, igreja? O aviso foi assim, olha, terça-feira, suponhamos, terça-feira agora, vai ter um irmão de fora, um irmão lá de fulano de tal, vem lá do estado tal. Aí a pessoa vai lá, fala, não, vão na igreja terça-feira que vai ter um irmão de fora. Aí quando chega lá na igreja, irmãos, aí não deu para aquele irmão estar lá. Às vezes, igreja, o que o Senhor tem para falar com você não é através daquele irmão lá que vinha lá de outro estado, mas é através daquele pequenininho lá. É através daquele irmão, igreja, que todo dia chega na igreja, dobra o seu joelho ali, aquele que não quer aparecer, aquele que não procura aparecer, mas procura se diminuir. Aí o homem está adorando tanto a criatura que deixa de receber a bênção do Criador. Por quê? Porque está deixando de olhar para Deus que usa o homem, está olhando para a criatura, que nós não somos nada. Nós somos pequenininhos. Nós não somos nada sem a presença do Senhor, igreja. Porque quem usa é Deus, quem fala é Deus. Nós somos apenas um instrumento nas mãos dele. Que quando ele quiser usar, ele usa. Quando ele quiser também deixar de usar, ele para de usar, porque ele é Deus. E nós temos que entender isso, igreja. Que quando nós somos na casa do Senhor, nós não devemos olhar para a criatura, mas nós temos que usar para o Criador. Porque aquilo que o Senhor ia falar, se o Senhor tem de usar, o Senhor usa quem Ele quer. O Senhor fala do jeito que Ele quer. Não precisa, igreja, você ficar correndo atrás de pregador de fora, correndo atrás de pessoas de fora, não. Porque o que o Senhor tem para falar com você, Ele usa quem Ele quiser. Ele usa até mesmo seu vizinho, porque Deus, Ele é Deus, e quando Ele quer salvar uma alma, igreja, Ele faz tudo. A Bíblia diz que o Senhor, irmãos, Ele respondeu, eis-me aqui, para as pessoas que não o buscavam, as pessoas que não perguntavam por Ele, as pessoas que não tinham nem sequer o interesse de saber quem era Ele. O Senhor respondeu, eis-me aqui. Olha o amor do Senhor para a humanidade, igreja. Olha o tamanho do amor do Senhor para conosco, irmãos. E o Senhor demonstrava sempre esse amor para o povo de Israel. Mas mesmo assim o povo de Israel não estava dando totalmente crédito à palavra do Senhor. A pergunta, irmãos, que está no meu coração nessa manhã será se nós temos dado crédito à palavra do Senhor? Será, igreja, se nós temos acatado a palavra do Senhor na nossa vida? Qual é o sacrifício que nós temos oferecido ao Senhor? Qual é o sacrifício? Será se nós estamos oferecendo a nossa vida ao Senhor? O sacrifício que Deus quer da nossa parte é nós oferecermos a nossa vida a Ele. É nós nos oferecermos de corpo, alma e espírito a Ele. Não é apenas por metade. O Senhor não te quer apenas por metade. O Senhor não me quer apenas por metade. Ele nos quer por inteiro. O Senhor nos quer por inteiro. O Senhor quer que nós venhamos nos dedicar totalmente a Ele. Que nós venhamos abrir mão de todas as coisas terrenas. Que nós íamos tirar o nosso foco das coisas terrenas e focar nas coisas espirituais. Irmãos, no tempo de hoje, irmãos, o que nós mais vemos é pessoas focadas nas coisas terrenas. É pessoas preocupadas em construir.
Pessoas preocupadas, irmãos, nas coisas terrenas, em construir, em fazer, no trabalho e tal, e a pessoa fica ali presa nas coisas aqui de baixo, e o tempo tá passando, as horas tá passando, os dias estão passando, tá passando ano em ano, e a pessoa continua na mesmice. A Bíblia diz de que adianta o homem viver 1000 anos, 100 anos, e no final perder a sua alma. De que adianta? De que adianta, igreja, nós ganharmos isso daqui tudo e nós perdemos a nossa salvação? Sabe o que eu quero? O que eu quero, irmãos, que nós venhamos entender nessa manhã aqui, nesse momento aqui, é que, irmãos, as coisas aqui são passageiras. As coisas aqui vai passar, vai perecer. A Bíblia diz trabalhar não pelas coisas que perecem, mas pelas coisas que permanecem até a vida eterna. Entenda, o seu trabalho, uma hora ele vai se findar. Uma hora você vai descer a sepultura lá. Aqui as coisas são passageiras, nada é para toda a eternidade. Mas só, irmãos, que a sua alma ela é para toda a eternidade. A sua alma ela é eterna. Olha, hoje o Senhor nos dá a oportunidade de nós escolhermos aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de nós escolhermos aonde nós queremos passar a eternidade. Isso vai de você, isso vai de mim, é uma escolha. O Senhor nos dá o livre arbítrio de nós escolhermos céu ou inferno. Céu ou inferno, é você, está nas suas mãos a decisão. Está nas suas mãos. O Senhor diz, igreja, no mundo nós vamos ter aflições, sim, mas nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor é conosco. O Senhor, Ele é conosco. Nós vamos passar dificuldade, vamos. Mas no final de tudo, irmãos, nós vamos receber o nosso galardão. A Bíblia fala, igreja, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes. Lavam as suas vestes. E procuram, ou seja, procuram comer, aleluia, glória a Deus, do fruto da árvore da vida. Glória a Deus, aleluia, a Bíblia diz assim, bem-aventurados, irmãos, sois os humildes, bem-aventurados sois os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, no versículo 8, ó homem, Deus te declarou o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. A Bíblia diz, irmãos, em Malaquias, que, vamos abrir a palavra, eu vou abrir aqui, amém, igreja? Malaquias aqui, glória a Deus, aleluias, capítulo 4, versículo 1, a vinda do dia do Senhor. Porque eis que está para chegar aquele dia ardente como uma fornalha, e todos os soberbos e todos os que fazem maldade serão como restolho. Aquele dia que está para chegar os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem a raiz nem o ramo. Mas para vós, os que temeis meu nome, nascer-vos-á o sol da justiça, e em suas asas trará a cura, e saireis e saltareis como bezerros do estábulo. Mas para vós, o que temeis ao meu nome, nascer-vos-á o sol da justiça, e em suas asas trará a cura, e saireis e saltareis como bezerro do estábulo. Que palavra linda, igreja. Olha que o Senhor está nos dizendo aqui, irmãos, que naquele grande dia, irmãos, vai ser um dia de muita tristeza para os soberbos. Vai ser um dia de muita tristeza para aquelas pessoas que praticam a injustiça. Igreja, hoje a gente, no nosso meio, a gente vê o quê? A gente vê os injustos prosperando. As pessoas que fazem injustiça prosperando. Muitas vezes aqueles que cometem injustiça têm mais do que aqueles que fazem a justiça. Mas só, igreja, o que o Senhor quer nos falar aqui é que naquele grande dia, se essas pessoas não se arrependerem a tempo, se essas pessoas não se consertarem a tempo, glória a Deus, se não se consertarem, não se arrepender, porque a Bíblia fala, arrependei-vos ou perecei-vos. E a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que naquele grande dia vai ser um dia de muita tristeza para os soberbos, vai ser um dia de muita tristeza para os injustos, aqueles que praticam a injustiça. Hoje, aqueles que praticam a injustiça, eles se alegram com o que eles ganham justamente. E aqueles que praticam a injustiça, igreja,
aleluia, glória a Deus, naquele dia, eles vão se alegrar grandiosamente. Eles vão se regozijar, porque a Bíblia diz que naquele grande dia nascer-vos-á o sol da justiça. Ou seja, para nós, irmãos, o Senhor vai fazer justiça, o Senhor vai fazer justiça, igreja. Hoje os injustos, igreja, eles estão prosperando. Muitas vezes a gente olha, nossa, Senhor, fulano tem mais que eu. Não, irmão, mas o Senhor, ele não está querendo. Muitas vezes a gente pensa que a gente não tem nada, mas o melhor nós temos, que é a presença do Senhor na nossa vida. O melhor nós temos. Quantas pessoas, igreja, que querem ter a presença do Senhor na vida deles também, mas não tem força. Quantas pessoas, igreja, eles querem, irmão, servir a Deus, mas não tem força. E muitos hoje, igreja, que estão na casa do Senhor, têm força. Mas muitos estão lá fora, tá querendo vir para dentro, e muitos que estão dentro estão querendo ir para fora, irmãos. Vamos permanecer no que o Senhor nos ensinou. Vamos permanecer guardando o que o Senhor nos ensinou, igreja. Pois a palavra que o Senhor pôs no meu coração é: o Senhor, ele não está querendo que você oferte coisas terrenas aqui para ele. O Senhor está querendo que você entregue a sua vida para ele. O Senhor está querendo que você deixe que ele venha tomar conta de tudo que é da sua vida. O Senhor está querendo cuidar de você. O Senhor está querendo ser seu pai. O Senhor não está querendo apenas ser seu criador, ele quer ser seu pai. Porque a palavra do Senhor fala assim, igreja, que filho do Senhor é aquele que obedece à sua palavra. Filho do Senhor, igreja, é aquele que anda na disciplina do Senhor. E se nós não andamos, se nós não aceitamos a correção do Senhor, nós não somos filhos, mas nós somos bastardos. E aquele que não é filho, irmãos, ele é apenas criatura. Ele é apenas criatura. Mas quem vai herdar o reino do céu são os filhos. São os filhos. Quem vai morar com o Pai são os filhos. Não é a criatura. Então, igreja, essa palavra que o Senhor pôs no meu coração nesse momento. Receba essa palavra. Vamos nos examinar. Vamos examinar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Será se nós temos adorado? Será se nós estamos vivendo em dois pensamentos? Será se nós estamos num momento servindo a Deus, no outro momento servindo ao mundo, igreja? Será se nós estamos divididos entre as coisas de Deus e as coisas do mundo? Vamos analisar os nossos comportamentos, igreja. E que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de cada pessoa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém, irmãos? Fica na